Como desparasitar de forma natural e de forma eficaz. Esse é o tema da live de hoje. E a live de hoje vai ser junto com uma nutricionista integrativa especialista em desparasitação, a Daniele Nunes, que é nutricionista integrativa, que também faz parte aí da nossa mentoria. Ela já está aqui conosco, então nós iremos te ajudar e te ensinar a responder, né, todas as perguntas ou as principais perguntas em relação à desparasitação. Então, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos Henrique, sou naturólogo clínico e especialista em saúde digestiva e eu ajudo pessoas como você a ficar livre da gastrite, do refluxo, da esofagite, da infecção por H. pylori ou da hérnia de hiato, de forma natural, definitiva e sem uso de prazóis, antibióticos ou apenas dietas restritivas, mas através da mudança de hábitos, o estilo de vida desintoxicante. Então, para você que já chegou aqui, está assistindo essa live ao vivo, e para você que está assistindo a essa live aqui gravada, todos vocês sejam bem-vindos. Todos vocês, a partir do momento que você assiste uma live, você já é oficialmente um cultivador da saúde. Um cultivador da saúde. E aí, você que está aqui agora ao vivo e gravado, você vai escrever de qual estado você está falando, para a gente saber até onde estamos chegando. Inclusive, se tiver pessoas aí de outros países, também escreve aqui nos comentários. Então, escreve aqui para mim de qual estado. E escreve também aqui para a gente quais sintomas você tem, quais os diagnósticos que você tem, tanto você que tem gastrite, quanto aqueles que estão vindo aí dos grupos cultivador da saúde, que querem prevenir a gastrite, prevenir o câncer no estômago, no intestino e outros problemas que acometem os homens e mulheres. Comenta nos comentários também quais são os seus sintomas para a gente poder te ajudar nas próximas lives e conteúdos do seu caso específico. É por isso que você tem que comentar aqui para a gente de onde você está falando e quais são os seus sintomas. Iracema, Benedito Bentes, conheço você, viu, Iracema? Seja muito bem-vinda. Muito bem, gente. Então, eu já vou aqui chamar a Dani, mais um minutinho aqui. O pessoal está chegando, a gente vai avisar ali também ainda nos grupos, né, do WhatsApp da gastrite. Então, hoje eu acho que a gente vai passar de 100 ao vivo. Então, eu conto com a sua ajuda. Daqui a pouco vai ter o nosso compartilhaço, quando a gente vai escolher ali 5 ou 10 pessoas que a gente ama, que a gente não quer que tenha gastrite, câncer no estômago, ou que a gastrite venha ali a piorar e se tornar algo pior. Então, já já a gente vai ter esse momento de compartilhar. Bom, lembrando, o que é que vocês tinham que fazer? Ó, tem gente aqui de Engenheiro Coelho. Olha aí, eu e a Dani fomos para o congresso aí esse ano, né? Engenheiro Coelho, lá em São Paulo. Bom, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer um chazinho medicinal. Eu avisei nos stories. Um chá de camomila, hortelã, ou algum chá que você tem em casa. Todo mundo agora pede para o esposo, namorado, tio, sobrinho, faz aí um chazinho para mim, porque no final da live você vai tomar com a gente este chá de camomila, ou hortelã, ou o que você tiver em casa, erva cidreira, tá bom? A gente vai praticar agora também a respiração diafragmática e você vai pegar o seu caderno DP. Já estou aqui com o meu caderno DP, eu comprei um caderno só para nossas lives. Você já comprou o seu caderno? Ah, não, é um bloquinho. Não é um bloquinho, não, é um caderno mesmo. Compra um caderno para você, beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos começar com a respiração diafragmática, né? Para a gente poder ter mais energia, disposição, mais oxigênio, né? Preparar a nossa mente para os ensinos hoje que a nossa professora vai trazer, a Daniele Nunes, que é nutricionista integrativa, vocês vão conhecer ela aqui. Então, vamos praticar aqui rapidinho. É assim, ó. Eu vou ensinar para você aqui uma vez, você vai ficar fazendo aí durante 20 minutos, beleza? Você vai inspirar, enchendo aqui a barriga, vai tentar, né? E soltar o ar pela boca bem devagarinho, tá bom? Então, no 3. 1, 2, 3. Você vai inspirar.
Enchendo a barriga, segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. Inspira. Conta até 4. Solta pela boca. Beleza? Continua aí fazendo a respiração diafragmática e prepara o chá de camomila. Agora eu vou chamar a Dani para a gente poder aqui começar a nossa live. Dani, manda para mim a solicitação, que eu não estou vendo aqui, o pedido para participar. Tem uma câmerazinha de vídeo aqui. Vê se tu acha ela aí para mandar para mim a solicitação. Aí, muito bem. Espera aí que não consegui. Tentar de novo. Aê, boa noite. Será que agora foi? Aê, Dani, bem-vinda! Muito obrigada, Carlos. Tá conseguindo me ouvir Peraí. bem? Peraí, eu tô com o microfone. Deixa eu tirar o microfone do lapela. Senão eu não vou conseguir. Fala aí comigo agora. Tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, tá. Dani, seja muito bem-vinda. Fale pra gente de onde você está falando, qual a sua formação, o que é que você tem feito da sua vida e na vida dos outros. Conta aí pra gente. Tá joia, pessoal. Muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos, pelo convite. Então, como o Carlos já falou, meu nome é Daniele. Eu sou nutricionista integrativa. O que que é a área da nutrição integrativa? É uma área que a gente consegue ter um olhar diferenciado para o paciente, porque a gente olha todos os sintomas e as causas daqueles sintomas. Não simplesmente trata o sintoma com um fármaco, com alguma coisa assim, mas a gente tenta buscar a causa para fazer com que você fique livre daqueles sintomas. Então, é uma área diferenciada, né? Trabalho junto com o Carlos sabe bem como que essa área ela é legal porque ela consegue realmente devolver para o paciente qualidade de vida, porque você consegue realmente ficar livre dos seus desconfortos, né? Todos querem isso. E isso é uma bênção, né? Então, Deus tem me dado esse privilégio de trabalhar para a glória dele nessa área de poder ajudar pessoas a ficarem livres dos seus desconfortos, a desinflamarem o seu corpo, a desintoxicar e desparasitarem, que é o tema da nossa live. Então, Dani, nutricionista funcional integrativa. Então, não é simplesmente uma nutricionista que vai passar ou simplesmente uma dieta geral. Você faz ali todo um rastreio metabólico, você fala, né? Olha todas as causas que a pessoa pode ter em relação a exames, estilo de vida emocional e beleza, mas o que que uma nutricionista tem a ver com parasitas? Como foi que essa ligação assim com o método de desparasitação? Como que você conheceu assim? Como foi que você encontrou isso daí, né? Que é tão polêmico hoje, né? Uns dizem que não tem nada a ver, outros dizem que tem super a ver, e fica aquela guerra de profissionais. Então vamos entender hoje mesmo como é que foi aí esse encontro com esse conhecimento. Muito bem. Então, primeiro porque justamente eu trabalho olhando a causa dos sintomas dos pacientes, fazendo esse rastreio metabólico. E a gente analisa os exames, e o nosso grande objetivo é fazer com que o paciente melhore a sua qualidade de vida. E na prática, não tem como isso acontecer se a gente não operar a desparasitação. Porque todos temos parasitas e a gente vai já entender o que que acontece, o que que parasita causa no nosso corpo. Então, quando eu comecei a me deparar com isso, eu tive que me especializar nessa área. Então, eu fiz um curso especial, né, sobre isso. Eu fiz o curso de desparasitação natural. A gente vai entender mais pra frente qual a diferença da desparasitação química para a desparasitação natural. Então, eu vi a necessidade de me especializar nessa área para poder ajudar os pacientes a melhorarem dos seus desconfortos. Muito bem, Dan. Então você já jogou aí uma informação. Todo mundo tem. Pronto. Aí
Você colocou todo mundo, né? Não, olha, se você tem gastrite, só tem gastrite quem tem inflamação no estômago, né? Quem não tem, não tem. Mas você falou, não, todo mundo tem. Então vamos desvendar esse mistério. Se todo mundo tem, então todo mundo precisa desparasitar, né? Muito bem. Então, Dani, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, para tentar vencer uma doença, elas têm buscado, ou seja, diversos tipos de métodos, né? Como no caso do pessoal que tem gastrite, né? Alguns podem perguntar qual a relação da desparasitação com a gastrite. Se a gente está com muito parasita, um desequilíbrio, eles vão gerar toxinas que vão cair no sangue. Esse sangue intoxicado vai estar ali fazendo com que as células sempre gerem respostas inflamatórias no estômago. Então a Dani hoje ela vai ensinar a tratar o intestino. Quando você trata o intestino, você consequentemente ali trata o seu estômago, né? Muito bem. Aí, antes de eu fazer a primeira pergunta, Dani, eu quero fazer um pedido para quem está aqui me assistindo. Ou seja, continuar praticando a respiração diafragmática, tá bom? E vou fazer um pedido muito especial. Que você pense agora em cinco amigos, ou 10 amigos, né? Amigos, familiares, professores, que você ama, que você não quer que tenha gastrite ou doenças no estômago, ou doenças no intestino, ou que você quer que trate essas doenças de forma natural, sem uso de remédios químicos, ou simplesmente remédios naturais milagrosos, ou simplesmente prazóis e antibióticos, de uma forma natural, que não deixe efeitos colaterais. Então, compartilha com 5 amigos, para a gente hoje bater 100 ao vivo, né? Por essa live aqui muito especial, a Dani aí tem uma agenda super cheia, muito difícil para conseguir com ela, mas ela abriu essa sessão para a gente, né? E a gente vai começar agora, Dani, com a primeira pergunta. Então, a gente separou aqui algumas perguntas que vocês fazem muito, inclusive estão fazendo aqui nos comentários. E a primeira pergunta é: qual a diferença entre a desparasitação natural e a desparasitação química? Antes de você responder, Dani, sabe por quê? Porque eu lembro que na minha infância se falava de uma. Tinha até uma banda chamada Mastruz com Leite. E se falava muito do mastruz que você colocava tomava um mastruz, parece, ou batia com leite, não sei como era, colocava um leite na vasilha e o verme vinha atrás do leite. Era o que contavam por aí. E tinha também outros chás, garrafadas lá que o pessoal tomava, mas eu lembro também que tinha os vermífugos lá que a gente tomava, que os médicos passavam para eliminar cistosoma, para eliminar lombrigas e etc. Então, eu lembro disso na minha infância. Então, agora eu quero saber qual que é a diferença aí entre os dois. Ah, muito bem. Essa pergunta, ela é sensacional. Eu creio que é a dúvida de todo mundo, porque toda vez que a gente fala de desparasitação, logo vem na mente das pessoas, então é só eu ir na farmácia e comprar um fármaco e tá tudo bem. Eu vou ali, tomo um Anita, um albendazol e eu tô ótima. Não é bem assim, pessoal. A gente vai entender isso mais pra frente. Mas respondendo, né, a pergunta do Carlos, qual que é a diferença da desparasitação natural para a desparasitação química? O que que é essa palavra, né, química? É o próprio fármaco da farmácia, que é químico, né? O que que acontece? Quando você vai lá na farmácia e compra um albendazol e compra, por exemplo, Anita, ele é trabalhado, ele foi estudado especificamente para alguns tipos de cepas de parasitas. E eles, por terem, né, ali na sua composição química, eles podem causar alguns desconfortos no nosso fígado, o que a gente chama de ser, em alguns casos, podem, para algumas pessoas, inclusive, serem hepatotóxicos. Então, qual que é o grande diferencial da desparasitação natural para a química? É que a desparasitação química, ela tem uma pouca abrangência, porque ela foi estudada especificamente para alguns tipos de cepas, e na desparasitação natural, a gente consegue ter uma abrangência muito maior, porque a gente usa vários tipos de ervas, de alimentos, de fibras, de estratégias para conseguir ter um aspecto muito maior para não somente matar as cepas, por exemplo, um acidostoma ou ameba, que são específicos dos químicos, mas matar lavras, ovos e o próprio parasita. E não só isso.
que aí eu vou contar uma coisa aqui para vocês que podem ser novidade para muitos, que é a capinha protetora de onde os vermes se escondem, porque parasita é muito esperto. Sabia que parasita, pessoal, eles criam uma capa protetora chamada biofilme. O biofilme, eles se alojam, né, em órgãos, em algumas regiões do nosso organismo. Então, eles se aproveitam para se esconder. Então, se a pessoa toma o fármaco químico na época errada, na hora errada, que a gente já vai conversar sobre isso também, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir matar os vermes grandes, os vermes adultos, porque eles estão alojados nos biofilmes. E aí, com a desparasitação natural, a gente consegue remover essa capa protetora, esses biofilmes, para conseguir eliminar maior variedade de parasitas, de cepas de parasita, ovos e também fungos, porque também está envolvido nesse processo. Então, eu vou falar assim, esse é o grande diferencial, né? Nossa, quanta informação preciosa, hein? Então, vamos lá. A desparasitação química só mata alguns tipos de vermes e deixa efeitos colaterais terríveis pelo organismo. A desparasitação natural mata uma grande abrangência de vermes e até fungos e elimina também os seus biofilmes, né, que eles produzem para poder se defender. Dani, inclusive, eu estudando sobre desparasitação e observando a natureza, tem até uma autora, né, Ellen White, ela fala que o cultivo com a terra, a agricultura, né, é o ABC da educação. Então, eu pensei, se eu quero aprender a desparasitar, eu tenho que ver a natureza. E aí, Dani, eu observei, para que o público entenda melhor com a ilustração, eu observei o seguinte, que o nosso corpo, nós somos semelhantes a uma árvore. Lembra que Davi disse assim, né? É como árvore, o homem, né? Que serve a Deus, é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, no Salmo 1. Então, aí eu pensei, o solo é bem parecido com o sangue, né? O solo ali da árvorezinha. Aí a raiz é parecida com o intestino, onde fica acumulados os parasitas na raiz da árvore. Né? Na sementinha fica as bactérias e ali no fruto ficam os fungos. Assim também como no nosso estômago, que parece uma sementinha ali, fica H. pylori, né? E às vezes na garganta aqui, né, na boca, temos infecção fúngica. Então, Dani, observando a natureza, a gente consegue ver isso, mas a gente tem evidências científicas também que provam isso, porque eu vejo tantos profissionais assim desacreditando, né, nisso, e aí você já fala se tem evidência científica e se as pessoas que moram aqui nas cidades, se elas precisam desparasitar, porque as pessoas dizem que isso é coisa de gente da roça, do interior, isso não existe mais. Muito bem, Carlos. Queria só também fazer uma observação que você estava citando, né, do cultivo. E na Bíblia, Deus deixou revelado que ele deixou as ervas para o benefício dos homens, para o serviço do homem. E de fato a gente observa isso, que quando a gente fala de desparasitação natural, Deus deixou uma variedade de ervas, onde a gente consegue variar e principalmente ter um resultado muito maior do que um só, né? Estudado para um só tipo de cepa de parasita. Então, isso é extraordinário. Como que a natureza, como que Deus deixou a natureza, é de fato o que favorece a nossa qualidade de vida, né? Que favorece a nossa saúde. E respondendo, né, a sua pergunta com relação a se há evidências científicas sobre as ervas, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas os fármacos químicos têm todo um estudo ali por trás. E sim, tem todo um estudo ali por trás para algumas cepas. Por isso que eles são bem limitados nesse aspecto. Agora, as ervas também têm muitos estudos científicos, inclusive eu postei um videozinho, o Carlos recompartilhou esse videozinho mostrando inúmeras evidências científicas que nós temos baseados na desparasitação natural. No curso mesmo que eu fiz de desparasitação natural,
Existem vários embasamentos sobre o poder e a eficácia das ervas em matar parasitas. Já já a gente vai compartilhar, vou deixar aqui um spoiler, por isso que você precisa compartilhar essa live com seus amigos, porque no final a gente vai compartilhar quais são essas ervas que têm o poder de fato eliminar parasitas no nosso organismo. E Então vai ter que ficar até o final agora. aham, a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. Mas vai ter um bônus, né, para quem está aqui nessa live. Então você não pode sair, por favor, fique conosco que você vai, não vai ter, te garanto que você não vai se arrepender. E respondendo, né, a última perguntinha que o Carlos fez, que foi sobre se quem mora na cidade tem parasitas. E agora? Essa é uma pergunta muito boa que eu recebo também. Eu já escutei, eu até postei isso hoje no meu Instagram. Porque eu recebo como assim, as pessoas falando, Dani, mas isso não existe mais. Parasitas é coisa das pessoas que moram no campo, que moram na roça, quem mora na cidade não tem mais parasita. Pessoal, isso é um grande mito. Todos nós temos parasitas. Por quê? Porque nós nos intoxicamos com muita facilidade. Se você aí na sua casa tem um pet, né, tem um cachorrinho, tem algum animal de estimação, você já tem contato com parasita. Se você ama sushi, que come então sushi cru, ali tem muito parasita. Comidas mal Uau. lavadas, carnes cruas, mal cozidas, alimentos, né, mal higienizados. E você quer ver uma fonte de parasita também? O próprio celular. Mas gente que leva o celular pro banheiro, é ou não é? Então, pessoal, nós nos contaminamos todos os dias de uma forma muito fácil. Então, é extremamente importante a gente se atentar e desparasitar, porque facilmente a gente se contamina, né? Pegar em locais, na cidade principalmente, você põe a mão no corrimão, põe a mão, usa vaso sanitário ali, que público principalmente, que muitas vezes não estão bem higienizados. Então, é o que mais tem a facilidade da gente se contaminar com parasitas. Ah, Dani, entendi. Então, nós não estamos livres dos parasitas, né? A gente, às vezes, não, estou mais seguro nas cidades, mas a gente come na casa das pessoas, a gente come comida fast food que a gente pede. E quem vai saber como essas pessoas preparou esses alimentos? E Exatamente. E eu acho engraçado, Dani, que às vezes as comidas assim que o pessoal acha muito chique, né? Não, aqui é um lugar chique, aqui um avião, né? Aqui não, aqui e não, ali muitas vezes é um foco ali de Ó, parasitas. Que interessante. Então, gente, quem está na roça, o bom de que está na roça é porque já tem um monte de erva desparasitante ao redor. Né? Deus é tão bom, Dani, que onde você vai, não importa a região, Deus tem ali na sua cidade erva desparasitante de graça muitas vezes. Aqui mesmo, aqui tem, eu não vou falar o nome da erva porque eu vou falar no final. Depois eu falo. Mas aqui tem uma erva aqui que o pessoal não pega, Dani. O pessoal deixa se perder e vai buscar tomar fármaco em vez de usar ali, né? Bom, gente, quero agradecer aí que a gente já bateu aí 100 ao vivo, né? Chegamos aqui a 105 pela primeira vez aqui, tá vendo aí, Dani? A sua influência aí. Então, gente, eu vou pedir para vocês agora que curtam esse vídeo. Você que está aqui ao vivo, deixa o coraçãozinho aqui. E quem está gravado, curte aqui o vídeo, porque o Instagram ele entrega para você sempre que tiver um novo conteúdo. Então, deixa aqui um coraçãozinho, aqui um curtir para você que está aqui gravado. Beleza? Muito bem, já vamos para outra pergunta, porque hoje é um intensivão. Vou tentar responder o máximo de perguntas. Agora, Dani, é hora da verdade. Qual exame devo fazer para saber se estou infestado de parasitas? Tem algum exame que eu consiga identificar esses parasitas? Então, agora que eu descobri que eu estou com parasita, você falou, todo mundo tem, né? É impossível não ter. Agora que eu sei que eu estou, pronto, estou desesperado. Qual o exame que eu faço? Esses exames realmente diz, não diz? Como é que é? sim, muito bom. Quero falar aqui por que todo mundo tem parasita? Porque a gente intoxica de uma forma muito fácil, né? E aí, como eu faço então para saber se eu estou com uma infestação parasitária? Pessoal,
Recebo essa pergunta também com muita frequência. O que que acontece? Até pessoas falam assim, ai, você não vai me pedir um parasitológico para ver se eu tenho fezes? Ou quem aqui, comenta aí, coloca nos comentários, quem aqui já fez o parasitológico e deu negativo? E aí fala assim, não, se deu negativo, eu não tenho verme, tô ótima, tô limpíssima. E não é bem assim. Deixa eu contar um segredo para vocês. O parasitológico, ele não consegue pegar os parasitas que estão em órgãos. Por quê? O que que acontece? Parasita é oportunista. Onde que ele quer ficar? Ele quer ficar lá no intestino delgado, onde tem nutrientes para ele absorver. E aí, para pegar, para o exame parasitológico conseguir pegar sair parasitas nas fezes, teoricamente esses parasitas deveriam estar na porção final ali do intestino grosso. E se ele estiver lá no delgado, ou se ele estiver em órgãos, porque parasitas também se translocam para órgãos quando tem uma inflamação exacerbada, quando o nosso intestino está muito intoxicado e nós temos uma condição que a gente chama de leak gut, que é onde as nossas células intestinais estão com um vazamento, é um vazamento mesmo no intestino, então os parasitas se aproveitam e vão para onde? Para órgãos. Então nós temos parasita em órgãos, por exemplo, facila hepática, ela tem tração pelo fígado. Uau! Nós temos eritrema pancreático, que tem tração pelo pâncreas e que pode ser uma das causas, inclusive, de diabetes tipo 2. Eita, Claro que não é só a diabetes causa, tipo 2 por causa de parasitas, inflamação no mas fígado. Mas nós temos, inclusive, embasamento científico, a doutora Uda Clark, que foi. Até vi alguém que comentou aqui da doutora Uda Clark, ela foi pioneira em estudar parasitose e ela correlacionou diabetes tipo 2 com parasitose. Claro, pessoal, que nunca é somente uma causa. Nunca. E, Isso é somatização de um intestino inflamado, de um estômago inflamado, de uma pessoa que tem privação de sono, privação de exercício físico, um estresse oxidativo, que se alimenta mal e tem parasitose. Então, tem relação sim. E aí, quando tem essa infestação parasitária, a pessoa sente muitos desconfortos, né? Mas, então, o parasitológico, ele não pega se tem em órgão. Então, eu nem uso, porque ele não é um exame fidedigno. Ele pode dar, sim, positivo, mas eu costumo até falar para os meus pacientes, quem é aqui meu paciente está na live sabe que eu comento isso, que quando a pessoa ela dá ali positivo no parasitológico, quer dizer que ela já está bem infestada. Porque muitas vezes não vai sair ali. Então, qual é o exame? Como que eu faço para saber se eu tenho ou não tenho fezes? Ó, se eu não tenho parasitas, né? Primeiro, pelos sintomas, que a gente já vai comentar quais são os sintomas. Então, a gente faz toda a parte clínica. Então, eu analiso, por exemplo, nos meus pacientes, eu faço um questionário de rastreio metabólico e, de acordo com os sintomas, quando eu vejo lá deficiência de nutriente X, Y, cansaço, fadiga, etc., eu já vejo se tem parasita envolvido. Então, pelos sintomas, tem um exame que é feito que chama cropológico funcional. Esse exame sim é fidedigno, então ele consegue saber se tem parasitose. Porém, ele é um exame mais caro, não é tão acessível a todos. Então, como é que eu faço para saber se meus pacientes têm parasita? Pelos sintomas, pela parte clínica que a gente faz esse rastreio, mas aí tem uma dica que eu vou falar só para vocês que estão aqui nessa live. Pelo hemograma, isso mesmo. uau! Hemograma é um exame Hemograma é fácil de fazer. acessível, todos têm. Provavelmente você que está aqui nessa live sempre, provavelmente já fez o hemograma alguma vez na vida, né? Então todos já fizeram hemograma, provavelmente, e através do hemograma a gente consegue saber se tem ou não tem ali uma infestação parasitária. Então é através deste exame que eu analiso. Juntamente com os sintomas, se o paciente tem ou não uma infestação parasitária. Então, Dani, olha, você passou assim agora um choque de informações. As pessoas devem estar aqui super ansiosas, né? Porque você falou que os parasitas roubam nutrientes, né? Ou
seja, fico ali, eu até estava estudando ali, né, nos materiais da Uda Clark e outros materiais, né? E eu vi que eles até roubam a vitamina B12. Uhum. Eles ficam ali no ilha, que é onde absorve a vitamina B12, para poder se alimentar dessas vitaminas e você tem disposição, fraqueza e uma série de sintomas. Beleza. Outra coisa também que você falou aí, né, em relação aos exames, ou seja, no caso, a nutricionista integrativa, ela olha os marcadores que são sinais de parasitas, né? Então, é algo realmente que o profissional ali vai fazer uma análise do exame da pessoa. Se você até consegue fazer, sim, uma análise por alto, mas o profissional realmente é o que vai ali fazer a análise completa de quais são os marcadores, né? Se tiver muito dessa célula aqui de defesa, é um indício de que tal parasita está ali, porque o corpo só produz essa célula de defesa se aquele parasita estiver ali. Bem parecido com as plantas medicinais, né? O agricultor ali é incrível como ele sabe, né? Qual é o tipo de fungo, como é que mata o fungo, né? Inclusive, Dani, eu vou até fazer essa pergunta aqui para as pessoas. Gente, quando a gente quer desparasitar, olhe para a natureza. Você é um cultivador da saúde, né? Um cultivador da saúde. Então, olhe para a natureza. A gente não recupera uma plantinha com fungos ou parasitas em excesso simplesmente jogando pesticidas e agrotóxicos. Até alivia. Os pesticidas é os remédios, né? Não, os pesticidas é antibióticos. E os agrotóxicos é como se fossem os remédios. Ou seja, a gente precisa, Dani, trocar o sangue, que é o terreno da plantinha, Exato. né? E aí regar a plantinha com água, colocar ali o oxigênio, expor ao oxigênio, ao sol. A mesma coisa é a gente, né? Esse conjunto que limpa o sangue. E um sangue limpo vai estar sempre buscando eliminar os parasitas ruins, né? E ter o mínimo possível deles e sempre buscando deixar ali os micro-organismos bons, né? Mas É agora eu quero fazer para ti. só, Pode falar, Dani. só uma questão que eu vi aqui umas perguntinhas passando, e aí eu quero esclarecer essa pergunta que é muito boa, porque falando ainda nessa parte de exames, o pessoal tá falando, olha, eu fiz os exames, eu fiz o hemograma, então qual é o exame? Eu não falei qual é o exame, né? A gente olha através do eosinófilo, alguém até respondeu. Porém, a gente não usa o valor de referência, porque é isso que acontece, né? As pessoas falam assim, ah, não, mas deu normal, tá dentro do normal. Pessoal, dentro da medicina integrativa, a gente não usa valor de referência, porque isso não é valor de otimização de saúde. Pode estar tudo dentro da normalidade e você está sentindo todos os sintomas de parasitose. Então, o que a gente olha são valores ideais. E aí, o valor ideal a gente vai correlacionando e fazendo cálculos. Por isso que eu falei para vocês que eu sempre puxo na anamnese, faço um rastreio metabólico e olho o exame. Então, a gente correlaciona, confirma ali a presença de parasitose. Porque com o eosinófilo, se o eosinófilo, eu vou dar uma dica aqui, vou responder aqui para vocês. Se o seu eosinófilo já tiver acima de 3, isso já indica que tem sim, que pode ser ou parasitose ou alergia alimentar. Como que a gente confirma? Aí pela clínica. Eu faço isso com os pacientes. Mas você, se você estiver em casa com o seu hemograma aí na sua mão, você pode olhar se o seu eosinófilo estiver maior que 3 e se você apresenta os sintomas que a gente vai conversar aqui sobre sintomas de parasitose, é bem provável que você esteja com uma infestação parasitária. Interessante. Como é que é, Dani? Eosinófilo. Falei Eosinófilo. certo? O Isso. eosinófilo é uma célula de defesa, Sim. correto, Dani? Uma célula de defesa. Então, gente, o eosinófilo é como se fosse polícia. Quando você vê assim na sua rua muita Uhum. polícia, você sabe, se tem muita polícia, o negócio foi sério. Ali tem ou bandido é perigoso, ou aconteceu algo muito grave, né? Porque não, carro direto ali passando. Então, se você vê muita polícia, você sabe ali que tem indício de bandido. A mesma coisa é essa célulazinha que a Dani falou. Se tiver muito dela, você já sabe que é um indício que pode ter ali parasitas. Mas, claro, não é só isso. Pronto, eu vi. Não, não é assim. A Dani também olha ali todo o estilo de vida, os sintomas, inclusive durante a desparasitação que os nossos alunos fazem ali com ela. Ela olha ali até
só olhar, né? Se saiu realmente, tirar as fotos e tal. Então, assim, é toda uma análise completa. Ela tem aqui uma dica para vocês saberem uma das coisas que identifica. Né? Mas tem muitas outras coisas que ela sabe aí de marcadores que também indicam, tá bom? Muito bem, agora eu vou pedir para vocês que estão aqui. Ó, tem gente aqui já com eosinófilo, Johnny. Está 4, e aí? Vamos fazer uma Realmente. consulta de graça com ele. É o Tá alto, tá Samuel. em risco para Samuel. Isso mesmo, Samuel. Então, é um indício sim, tem que investigar, porque se não for parasitose, pode ser alergia ou intolerância a algum alimento que você está consumindo. Mas fica atento aqui que a gente vai falar quais são os sintomas e você já pode atinar. Opa, eu sinto isso, eu sinto aquilo, pode ser parasita. E outra coisa, mesmo que ele Posso? esteja abaixo, né, Tony, pode ser que você tenha parasitas, Sim. mesmo que ele esteja no. Porque eles podem estar em todo Ó, o corpo. Mas outra coisa vou que a dar Tony uma. falou. Posso falar? Vou dar uma dica para vocês. Eu mesmo, quando fiz a desparasitação, o meu eosinófilo tava 1. 1. E aí, eu coloquei pra. Ó, se vocês tiverem curiosidade, não agora pra vocês não saírem da live, mas depois vocês vão lá no meu perfil do Instagram, que eu publiquei uma foto. Uma daquelas fotos ali de parasitas foi eu que coloquei pra fora. Só pra vocês terem noção, com eosinófilo de 1. E eu tenho todo o cuidado com a minha alimentação, quase não como fora. Então, assim, parasitas, isso é para confirmar que parasitas todos nós temos, pessoal. Não tem como fugir, porque eles são comensais. Não tem problema ter parasitas em si. O problema é quando isso está em desequilíbrio, quando você está com uma inflamação exacerbada e aí começa a ter muitos problemas de saúde, que é o que a gente vai conversar agora. Quais são os sintomas, né? Não sei se a gente vai falar agora, se eu ia falar depois. Quais são os sintomas que os parasitas podem causar? São vários. Pode Exatamente. falar, Cássio. Perfeito. Peço desculpa, eu Outra, interrompi sempre. Não, pode ficar tranquila. Outra questão também que a Dani falou ali, gente, muito importante inclusive, parasitas em outros órgãos. Isso daqui é muito sério mesmo. Ou seja, às vezes você acha, eu teve até um vídeo, Dani, achei que era dor de cabeça, achei que era diabetes, achei que era, né, e era parasitas ali no corpo, Sim. né? Por exemplo, eu estava estudando sobre a questão do refluxo com otorrinos lá dos Estados Unidos. E os otorrinos de lá são mais integrativos, né? Então eles realmente buscam investigar todas as possíveis causas da sensação de bolo na garganta, o glóbulo faríngeo. E o que foi que eles descobriram? Que uma das causas é a infecção por certos parasitas ou fungos que ficam ali na garganta, porque na garganta tem uma flora intestinal, tem bactérias boas ruins, na boca, na região íntima, não é só no intestino, e até no estômago, Dani. Eu descobri que o estômago também tem bactérias boas, né, que ficam ali, e as ruins, que é a H. pylori, por exemplo, que ninguém quer, né? Então, gente, a gente pode ter aí em vários órgãos, mas antes da próxima pergunta sobre os sintomas, eu quero agora pedir para você que está ao vivo aqui, não esquecer de fazer o chá. Quem aí já fez o chá medicinal, escreva aqui nos comentários quem já fez seu chá de camomila, hortelã, para no final da live tomar, ou no meio da live tomar o seu chazinho medicinal, praticar a sua respiração diafragmática. E eu vou pedir agora para que você que está aqui ao vivo com a gente, que você salve essa live, gente. Salve essa live aqui no... Tem uma bandeirinha aqui para você salvar a live, para você assistir depois, para você não perder. Você que está aqui agora ao vivo não consegue salvar, mas depois a gente vai salvar aqui para você. Então salva aqui essa live. Dani, vamos lá. Vamos lá. Quais os sintomas que os parasitas podem causar? Os parasitas, gente, para quem está perdido ainda, são lombrigas, são... qual é o nome daquele outro que eu falei? São famosos, né? Lombriga. Tem lombriga, ancilostoma, tem Não, ameba, tem. cistosoma e ameba. Esses são os mais falados pelo povo, assim, né? Esses outros o pessoal não conhece tanto. Mas pode falar, Dani. Sim, não, tem vários, vários.
O conceito de parasita, pessoal, é uma coisa assim, que tá usando a sua saúde. Porque parasita, eles fazem o quê? Eles se aproveitam da sua imunidade, se aproveitam dos seus nutrientes, eles consomem os seus nutrientes, se aproveitam da sua comida. Então, é algo que a gente precisa de fato eliminar, né? E quais são os sintomas, né? Eu tô vendo aqui nos comentários alguém perguntando se depressão pode ter relação com parasitose. Pode ter relação, mas não é só isso, tá? Depressão tem inúmeras causas e uma das coisas que podem, inclusive, agravar a depressão é deficiências nutricionais e o excesso de parasitas. Isso agrava, porque tudo começa lá no intestino. Eu até já abordei isso, depois quem tiver Então, os dúvidas, parasitas, Dani, mexem com o nosso emocional, nos induz a mexe. fazer coisas, porque a gente viu isso é coisa de filme, né? Não, porque tinha ali, pegou um vírus, um fungo, e ele começou a controlar a pessoa. Como é que é isso? Mas continue aí no seu tema que é os sintomas. Mexe, mexe, e tem muita relação, porque o que acontece? Isso em mulheres tem oscilação de humor até mesmo no período menstrual, se tiver com a fase da lua, que é a que a gente já vai conversar sobre isso. Pessoal, isso não é Eita, misticismo, tá? polêmica da lua, vai É, chegar vou lá. falar, mas eu gostaria de garantir, já falar desde já, eu sou cristã, eu não mexo com nenhum misticismo, mas quem fez a lua foi o Senhor. E a lua, ela influencia em toda a natureza, em todo o universo, né? Influencia na maré. Então, tem lua para plantar, tem lua para colher, tem lua para influenciar, né, as marés. E a lua mexe com os nossos fluidos corporais. Então, influencia sim. E aí a gente já vai conversar também como fazer a desparasitação, porque a lua influencia. E dependendo, por exemplo, na lua cheia, em casos de autistas, por exemplo, pacientes autistas, eles começam a ficar mais agressivos na mudança de lua. Começa a lua cheia, eles começam a ter, a ficarem mais agitados, mais agressivos. Crianças que pode ter bruxismo à noite, podem fazer Uau. xixi na cama na lua cheia. Tem Nossa, muita xixi na cama. relação com parasita. Quer ver outros sintomas de parasita? Coceira no bumbum. Sabe aquela coceira que não tem fim? Tem relação com parasitose. Coceira também vaginal tem relação. É, próprio desconforto abdominal, então muitos gases, eructações, que é o famoso arroto, né? Que é um desequilíbrio em toda a microbiota intestinal. Então, quando tem esse desequilíbrio, a própria desbiose em si, tanto estomacal, que o Carlos falou, né? Desbiose estomacal, quanto a desbiose intestinal, já é um sintoma que há um desequilíbrio nessa flora microbiana e que pode ter, sim, parasitas envolvidos nisso. E aí, quais os sintomas clássicos assim, de parasitose? Fraqueza, cansaço, anemia, pacientes anêmicos. Sabe aquela anemia que não resolve? Suplementa ferro e não resolve? Pode ter parasitose envolvida. Inclusive, eu já peguei um caso assim de uma paciente que tinha gastrite e ela tinha esofagite de Los Angeles. E aí, ela suplementava o ferro, porque ela já estava anêmica, suplementava e piorava, porque o ferro, ele oral, ele irrita a mucosa estomacal. Então, pacientes com gastrite sentem irritação na mucosa gástrica com o ferro oral. E aí, o que acontecia? Ela não passava de jeito nenhum. Ela suplementava ferro e continuava anêmica. Então, com todo o rastreio, quando a gente foi investigar, o que aconteceu? Ela estava com infestação parasitária. E aí, ela não estava só com a anemia, ela estava com deficiência de B12, vitamina D, zinco, de inúmeras deficiências, porque o pouco que ela absorvia, os parasitas se aproveitavam. Então, uma Uau. paciente que tem anemia, se você tem aquela anemia que não passa, pode ter muita relação com a parasitose. Ferritina muito baixa, irritabilidade, mau humor, que a gente conversou, né? Bruxismo. Tudo isso. Ah, intestino preso ou muito solto. Sabe aquela diarreia consistente? Também pode ter relação. Então, tudo isso pode ter relação com parasitose. É muita Rapaz. coisa, né? São Inclusive, muitos sintomas. eu estava estudando sobre desparasitação e refluxo. Refluxo tem muito a ver com parasitas. Refluxo, queimação, tá bom? Queimação, dor no estômago muito forte.
Quando a dor for mais aqui em cima, geralmente é no estômago. Quando a dor é no abdômen, geralmente é no intestino. Então, dores fortes. Tudo isso são também sintomas de parasitas. E tem também certos tipos de parasitas, a Dani caiu aqui, que vivem no estômago, tá bom? Tem também parasitas que vivem no estômago. Dani, manda para mim novamente a solicitação. Espero que ela consiga voltar, já que ela caiu aqui. Refluxo, gases, dor no peito e esofagite. Pronto, vou aceitar aqui a Dani de novo. Tinha algo muito importante que eu ia falar aqui para vocês que eu esqueci. Peraí. Vou só aceitar aqui a Dani de novo. Por enquanto que a Dani está voltando, vão compartilhando aí com 5 pessoas que vocês amam essa live. Compartilha aí com 5 pessoas. Dani, eu ainda não estou conseguindo te ver. Tá conseguindo me ver? Tô conseguindo te ver, tô conseguindo te ouvir, normal. Então vamos continuar. Ah, agora voltou, agora eu estou conseguindo ver. Perfeito. Muito bem, Dani. Agora vamos perguntar sobre qual a forma errada de desparasitar. Muito boa pergunta. A primeira, isso é interessante, vou voltar lá na questão da desparasitação química e a natural. Um erro muito grande que as pessoas cometem é simplesmente achar que vai comprar um albendazol, vai comprar um Anita que vai ficar livre de parasitas. Isso é um erro por quê? O albendazol, o Anita, dentre outros, eles são específicos para certos tipos de cepas. E se você não olha a fase da lua, porque a lua tem muita influência, como eu disse aqui. Tem que falar da lua ainda, né? Então, se Beleza. você não olha a fase da lua, mas já explico agora o que a lua tem a ver, tá? Se Pronto, você explica não olha a agora. fase da lua, isso é um erro, tanto para desparasitação química quanto para natural. A gente precisa respeitar as fases lunares. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês o que tem a ver a lua, né? A lua, ela mexe com os nossos fluidos corporais. Então, parasitas que estão em órgãos, eles saem na lua cheia para botar, para procriar, e eles vão lá pro lumen intestinal. Então, se você não considera a lua, o que acontece? A gente, quando tá na desparasitação natural, a gente aproveita essa vulnerabilidade dos vermes para intensificar a desparasitação, né? Para potencializar essa limpeza e matar o máximo de parasitas que a gente conseguir ali. Tanto os adultos que estão ali procriando, quanto os ovos, as larvinhas que eles procriam. Então, a gente aproveita essa vulnerabilidade dos vermes para poder desparasitar. Então, a lua, as fases da lua é muito importante a gente observar. Então, qual é a fase ideal, né? Quando a gente deve começar? Na lua nova e intensificar na lua cheia, porque isso tem muita influência. É justamente quando eles saem dos órgãos para se procriar. Porque, como eu disse para vocês, É o momento que parasitas. você vai jogar bastante ali para fora. Exatamente, porque os parasitas, eles não ficam só na porção final do intestino grosso. Eles estão no intestino delgado, estão em órgãos, né? Como eu citei para vocês, o eritema pancreático, tá lá no pâncreas, fascícula hepática, que tem tração pelo fígado. Então, inclusive, tem relação com endometriose e oxiúrion, que é um parasita também. Então, a gente aproveita essa vulnerabilidade, onde eles saem lá dos órgãos, vão para o lumen intestinal. A gente intensifica com algumas estratégias específicas para poder conseguir eliminar o máximo de parasitas que a gente conseguir. A Esse... doutora Leila colocou assim: não acredito que ervas vai conseguir desparasitar, não. Doutora Leila, não é apenas ervas. A gente citou aqui as ervas, é uma das ferramentas, mas elas não representam nem 5% do tratamento se não for feito a mudança do estilo de vida. Então, a Dani está falando aqui a desparasitação, mas a gente tem que fazer uma limpeza do intestino, a pessoa tem que fazer o exercício físico, a pessoa precisa ter uma alimentação ali específica. Pense na sua idade. Você tem quantos anos? Você tem 10, você tem 15 anos, tem 20, tem 30, tem 40 anos se intoxicando, 40 anos comendo alimentos que ficam grudados nas paredes do intestino, ressecados e alimentando esses parasitas. Então, não é do dia para a noite, né?
Ou seja, como a Dani falou, tem parasitas que ficam em outros órgãos. Além dos parasitas, temos outros problemas, né? Que são os fungos, as bactérias, né? E qual é o outro? Fungos, bactérias que se e vírus, né? Então, por exemplo, temos o herpes, temos a própria H. pylori, né? Temos fungos ali, o fungo da candidíase, né? Ou seja, por isso que tem que se fazer essa desintoxicação completa do sangue. Alguns perguntam qual é a garrafada, qual é a erva. Já vou dizendo, não existe erva, não existe garrafada. Ervas são ajudadores, auxiliadores. É muito normal, Dani, as pessoas que estão nos seguindo, elas Um querem, remédio porque assim, a mente que já resolve. está programada. Elas querem garrafada, querem erva, querem alguma coisa, achando que isso vai resolver o problema. E é aquilo que eu digo, se a minha casa está muito suja, uma casa abandonada, 20 anos abandonada, aí eu vou ali, chego nessa casa abandonada, cheia de barata, rato, escorpião, aí eu jogo lá um desparasitante lá, como é que se chama? Detetizador, né? Jogo ali na casa, achando que vai resolver o problema. Tem que limpar a casa, trocar as paredes da Tudo. casa, tem que trocar os tecidos dos órgãos, tá bom? Então, só para dar esse reforço aí. Isso, inclusive, responde, né, a sua pergunta. Um erro extremamente comum que as pessoas fazem ou cometem na hora de desparasitar é achar que, eu vou só comprar um fármaco ou vou só tomar tal erva e que vai resolver. Não, gente, tem todo um preparo. Como o Carlos falou, tem todo um preparo. Um erro gravíssimo que os pacientes cometem é justamente ir lá comprar e eles estão com o fígado todo intoxicado e aí não consegue matar parasita mesmo. Por quê, pessoal? Deixa eu trazer uma informação aqui grandiosa para vocês. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Parasita, quando eles estão morrendo, eles soltam amônia no nosso corpo, então eles soltam toxinas. Se você não tem um preparo, se você não prepara o seu fígado, se você não prepara todo o organismo para desintoxicar, você não vai ter eficácia, porque você não vai conseguir matar verme adulto, esse é um ponto. E segundo, você pode, inclusive, passar mal e não conseguir, porque vai sobrecarregar o seu corpo, vai sobrecarregar o seu fígado. Isso é um erro que eu vejo comumente, porque às vezes eu passo um protocolo para o paciente, aí ele comenta que deu super certo. Eu tenho, inclusive, pacientes que estão aqui. Se alguém aqui é meu paciente, comenta nessa live aqui, tô aqui, fiz, deu certo. Porque às vezes aí eles passam para outras pessoas, só que aí a pessoa vai lá, não fez o preparo, eu não sei como que estão os exames, né? Vai no momento errado, não consideram a lua, não consideram toda a preparação, né? As mudanças dos hábitos, a estratégia alimentar e a própria estratégia para desparasitar, e aí não vai ter sucesso mesmo. Inclusive, tem um caso de uma pessoa que comprou um fármaco de farmácia, estava com o fígado totalmente intoxicado, já estava com uma sobrecarga hepática e entendeu que precisa desparasitar, porque, como eu disse, todos nós temos todos nós temos parasitas. E aí, o que aconteceu? Ela foi lá, comprou e passou muito mal, porque com excesso de amônia, porque solta muito amônia. E aí a pessoa começa a ter muitos desconfortos e não consegue fazer a desparasitação de forma eficiente. Então, esse é um erro gravíssimo que as pessoas cometem, é uma forma errada. Porque a gente precisa de ter um preparo para a desparasitação, a gente precisa, de fato, organizar a casa, como o Carlos explicou, né? Organizar toda a casa, preparar todo o caminho. Eu costumo até falar para os pacientes, a gente fala de abrir os mecanismos de limpeza, abrir os meios de detoxificação do nosso corpo para você conseguir limpar, porque senão, imagina aí, igual o Carlos falou, você tá com uma casa toda suja, e aí você não tem nem para onde evacuar a sujeira. O que vai acontecer? Você vai intoxicar ainda mais, né? Então, esse é um erro muito grave, não ter o preparo. E outro erro gravíssimo que as pessoas cometem também é achar que só a erva tal, igual, vou dar um exemplo aqui, né? Igual o Carlos falou, chá de hortelã. É só tomar o chá de hortelã que vai resolver. Isso é um outro equívoco, igual a doutora falou. Se for só isso, eu também não acredito que vai funcionar, doutora, porque não é só isso mesmo. Tem todo um preparo, é todo um processo e um acompanhamento, literalmente, para analisar esses exames, preparar esse organismo, abrir as drenagens do corpo para conseguir detoxificar. Então, tem a alimentação correta, tem o uso
das ervas corretas, do momento correto e das luas. Para você ter ideia, gente, a Dani, ela usa, né? Porque a gente aprendeu esse método com Deus, né? Com a Bíblia. Então a Dani, ela usa o mesmo método que a gente usa ali dentro da mentoria. Qual é o método? A gente chama de método Rene. O primeiro pilar é o relógio biológico, né? Que são os horários para comer, dormir, beber água, os fitoterápicos que a Dani vai passar e tudo mais. O segundo pilar são os hábitos eliminadores, a letra E. Ou seja, o exercício físico, a questão da água com qualidade, a questão da respiração diafragmática, antirrefluxo, o sono regular, né? O terceiro pilar é a nutrição, no caso a Dani aqui é nutricionista, né? Então ela é especialista em nutrição. Então ali ela vai trabalhar ali, a gente vai trabalhar ali com café da manhã, ideal, almoço, jantar, vai ter alimentos que também são desparasitantes, né? Sucos detox desparasitantes. Então você vê, é todo um contexto. E o quarto pilar é o emocional. Sim, gente, o emocional. Porque se você não trabalhar a sua mente, nem a desparasitação você consegue fazer. Então, emocional, muitas vezes até fica mais abalado quando você desintoxica, porque os vermes atacam. Eu estou trabalhando com uma pessoa que está com herpes e ele é bem terrível, né? Ele judia da pessoa, estou fazendo ali a desparasitação perto da lua, ele judia ali, porque está mexendo com ele, estava dormindo, né? Então, é uma mudança completa do estilo de vida, né? As ervas, elas entram como? Eu estou lavando a casa com 10 pessoas. As ervas são 2 pessoas a mais, vai dar uma ajuda, vai acelerar o processo, mas elas não vão resolver se Potencializa. não tiver todo o contexto. Exatamente. Aí, gente, agora, Dani, como desparasitar na prática? Tô sabendo que eu tô com parasitas e eu quero desparasitar na prática. Como é que eu faço? Muito bom. Vamos explicar Então, aqui. vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa preparar esse fígado. Preparar o fígado para lidar com as toxinas dos parasitas, né? Como eu disse, Certo. se o seu fígado estiver muito intoxicado, ó, já peguei casos de paciente com gama GT de 100, com TGO, TGP, ou seja, as enzimas muito alteradas. Esse paciente, eu sei que ele está com infestação parasitária, eu já vi, mas eu até explico para ele, falo, olha, a gente não pode desparasitar agora. Se eu fizesse isso, ia ser uma tremenda de uma irresponsabilidade. Por quê? Porque o corpo dele não vai dar conta, ele já está com uma sobrecarga hepática muito grande. Então, qual é o primeiro passo? Desintoxicar, limpar esse organismo, preparar o terreno biológico para desparasitação. Então, como que eu faço isso na prática, né? Então, eu preciso eliminar, de fato, alguns alimentos que inflamam o meu corpo, né? Então, eu preciso abandonar tudo que é de pacotinho, literalmente, no período que a gente está preparando para o organismo, né? Então, eu tenho que parar de usar alguns tipos de alimentos, como glúten, lácteos, os industrializados. No processo de desparasitação, a gente tira esses alimentos por um período específico, tá, pessoal? Não tô falando aqui, meu pai, o que eu vou comer? Calma. Isso é para preparar o organismo. Então, a gente faz esse preparo removendo tudo que inflama e usando estratégias para potencializar essa limpeza, oferecer para o organismo um aporte maior de nutrientes. Como que a gente faz isso? Usando aí entra as ervas para a gente preparar o organismo, ainda não é para desparasitar, porque lembra, se o fígado estiver muito sobrecarregado, vai ter problema. Então a gente prepara primeiro esse fígado, usa a estratégia. Aqui no meu Instagram eu sempre posto dicas de suco verde, como fazer o suco verde, porque o suco verde ele tem um aporte de nutrientes ali para favorecer o fígado, para ofertar para o fígado nutrientes para ele conseguir lidar com as toxinas, né? Para ele não ficar sobrecarregado, para quando chegar as toxinas dos vermes, ele conseguir saber lidar. Então, a gente oferta ali nutrientes. Então, a gente faz também umas correções de deficiências nutricionais. Por exemplo, o paciente que está com deficiência de vitamina D, complexo B todo lá embaixo. Ele está com a imunidade lá embaixo. Não é o momento de desparasitar também.
também. A gente precisa aumentar essa imunidade, corrigir a deficiência, aumentar o aporte de complexo B, aumentar, né, corrigir zinco, para poder ajudar a desparasitar. Ponto. Tirando então essa parte alimentar, né? Passando essa questão de não usar alimentos inflamatórios, dar um suporte para o fígado. Como que eu faço? Quais são os alimentos, né? Que é o que todo mundo está perguntando aí. Quais são os alimentos que são antiparasitários? Gente, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que é incrível como que ele deixou literalmente na natureza alguns alimentos que de fato eles potencializam a limpeza e potencializam também a drenagem do nosso corpo para desintoxicação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Mamão. O mamão, ele é um alimento muito fácil de ter fungos, na verdade. Só que quer ver um alimento que é extremamente útil e interessante para matar parasitas e eliminar fungos? É a semente do mamão. Se você mastigar, aí tem uma dica, viu, pessoal? Não é engolir ela inteira, porque se você engolir ela inteira, você vai ter problema e não vai conseguir matar vermes, não. Você precisa triturar com seus dentes. É horrível? É. Não é nada gostoso. Mas ajuda a melhorar, né? A desparasitar. Então, a semente do mamão, quando você mastiga, é importante você usar. Não só ela, tá? E tudo que eu vou falar aqui para vocês são alimentos e chás que a gente pode usar, mas nunca é uma coisa isolada, porque como o Carlos já explicou, a mudança no estilo de vida é fundamental, preparar o organismo. Então, nada isolado a gente consegue ter resultado, até porque parasitose nunca é um problema isolado, é por conta do estilo de vida também, né? Então, o que acontece? A semente de mamão é maravilhosa para isso. Semente de abóbora também é excelente para poder eficaz contra a tênia. A semente de abóbora é maravilhoso. Então, tá vendo que eu vou falar várias coisas porque cada um vai ser com algum tipo de verme. Por isso que eu disse para vocês que as plantas, os alimentos que Deus deixou na natureza, eles têm um aspecto maior, porque eles conseguem ter uma abrangência maior, né? Então, o alho, ele ajuda, inclusive, o alho é um potente anti-inflamatório e antibiótico natural. É muito bom usar o alho. Inclusive, meus pacientes, quando eles estão com gripe, infecção, o alho é maravilhoso. Então, o alho ele é bom também. Macerar o alho, você macerar, ou até usar água de alho. Se você não sabe preparar, eu tenho um Reels ensinando como faz essa preparação da água de alho. Isso é muito bom, tá? A cúrcuma que o Carlos já ensinou para vocês, já vi que ele fez videozinhos sobre cúrcuma. A cúrcuma é um poderoso anti-inflamatório que auxilia também na desparasitação. O próprio coco. Então, tem muitos alimentos que a gente vai usando. Gengibre, cravo. Oi? Gengibre, cravo. O cravo, então, é maravilhoso. Doutora Elda Clark. Exatamente. O cravo, então, é maravilhoso. O cravo da Índia ajuda a matar fungos também. Então, quando a gente vai fazendo literalmente uma dieta antiparasitas, né, uma dieta para desparasitar, a gente vai usando várias estratégias. Água de quiabo também ajuda bastante, porque aquela água ali consegue limpar, é maravilhoso. Legal. O orégano, chá de orégano é ótimo para poder matar fungos e parasitas também. Hortelã. Quer ver? Quem é antigo, quem é dos mais antigos, sabe que o pessoal na roça, se você perguntar como que seu avô desparasitava, como que sua avó desparasitava, sabe qual é a erva que eles mais usam? E ela é cientificamente comprovada com a sua eficácia para poder matar vermes e parasitas. Sabe qual que é? A própria erva de Santa Maria. Em alguns lugares é conhecido como mastruz. Erva de Santa Maria e mastruz. Ela é excelente. Excelente. Artemisia, alguém colocou aqui, artemisia também é muito bom para ajudar. Então, o próprio orégano, nogueira negra, excelente. Então, tá vendo que a gente tem um espectro muito grande. E aí, quando a gente tem um protocolo específico, monta isso direitinho, a gente tem sim eficácia. E se a doutora que falou que tá desacreditável de que mata parasita, entra lá no meu perfil e veja as fotos dos parasitas que os pacientes colocam para fora.
é realmente eficaz, é muito eficaz. E aqui, ó, minha E assim, paciente falou aqui, ó, essa estratégia é muito eficaz com a desintoxicação. Com certeza. Por isso que eu falei, gente, a gente nunca usa nada isolado, é todo um preparo. Eu sempre preparo meus pacientes para desintoxicação e para desparasitação. Pode falar, cara. e assim, gente, tudo isso que eu e a Dani tá falando não vai desparasitar você totalmente, tá bom? Não vai. Por quê? Existem outros alimentos que têm que ser consumidos juntos. E, por exemplo, todos os alimentos que a gente coloca contribuem para desparasitar. A gente não falou aqui de banana, mas a banana vai nutrir o corpo para ajudar a desparasitar. A gente não falou aqui de beterraba, mas a beterraba vai ajudar no sangue, para ter um sangue mais saudável, para desparasitar. Né? Ou seja, não é só, não, eu como aqui o meu pãozinho com um queijo, um copinho de café, vou colocar umas sementes de mamão e vai desparasitar. Não é assim que funciona, viu, gente? Tem que ter todo um cardápio bem montado, bem ali nas quantidades ideais, tudo certinho para você desparasitar. E, inclusive, como a pergunta é como desparasitar na prática, veja bem, esses princípios que eu falei aqui, né, do método Henry, todos eles ajudam a desparasitar. Porque, por exemplo, quando você faz exercício físico, você aumenta a sua imunidade. Quando você faz exercício físico, você produz muito mais linfócitos no sistema linfático. Ele não tem ali aquele estímulo que o sangue tem, né, de bombeamento. Então, precisa de exercício físico. A respiração anti-refluxo mesmo aumenta o aporte de oxigênio, que é a substância mais importante para as células, é o oxigênio. Né? Quando você toma água na quantidade ideal, né? Até a Dani falou pra gente, aí eu vi um vídeo dela sobre microplásticos na água, causando inflamação, intoxicação no corpo. Então você tem que aprender como ter uma água alcalina, né? uma água desintoxicante. Eu já ensinei aqui para vocês também. Então veja, gente, o sono. Olha, quando eu não durmo bem, Dani, quando eu não durmo bem, teve um tempo que eu fiquei assim várias semanas dormindo muito mal e eu tive infecção intestinal bem forte. Graças a Deus eu consegui aqui com um composto que eu fiz aqui, bem legal. E aí tomei o dia todo esse composto de 1 hora, foi o que eu aí não fui para o hospital, mas quase que eu ia, porque sono, imunidade muito baixa, parece que os parasitas atacam, né? Bom, gente, uau, muita coisa, né? Muita coisa legal. Dani, vai pensando aí. Sim, pode comentar. Vou responder 2 perguntinhas aqui que o pessoal fez e Pode falar, né, sobre uma questão. No período de desintoxicação e de desparasitação, o açúcar, pessoal, o açúcar, ele alimenta parasitas. Ele alimentam, literalmente, o que o parasita... Eu tenho até um videozinho, o Carlos repostou falando sobre isso. Você que tem vontade excessiva de comer doce, de comer açúcar toda hora, e eu já fui assim, viu, pessoal? Vou contar aqui um desafio para eu já comi açúcar puro, de tão desesperada para comer doce, porque eu estava infestada de parasitas. Então, assim, quando você tem esse desejo excessivo, esse desejo não é seu. Por quê? Porque o seu corpo, ele tem desejo de algo que vai nutrir o seu corpo. Ele tem desejo de literalmente, de água, de oxigênio, de glicose, de nutrição. Agora, o desejo exacerbado de consumir doce, esse desejo é de parasitas, é de fungos, de parasita, de um desequilíbrio da sua microbiota. E por isso a gente precisa ajustar, desparasitar. E aí, nesse processo de desparasitação, a gente não usa nada de açúcar, porque o açúcar, literalmente, ele alimenta o verme, ele alimenta o parasita. Gente, olha aqui, eu vou mostrar aqui agora. Pode falar, Dani. Alguém perguntou se criança pode fazer desparasitação natural? Deve, principalmente se seu filho ou sua filha passa por esses sintomas que eu citei aqui. Se ele faz xixi na cama, principalmente na lua cheia, se tem bruxismo, se, né, a criança tem esse desejo excessivo de comer pirulito, doce, chocolate. Gente, ó, isso acaba quando desparasita. Então tem muita criança, acho que a maioria aí tá tudo infestado, né? Sim. Pode falar. Sim, gente, vamos mostrar agora, na prática,
A prova aqui, essa paciente, ela está fazendo com a gente a mentoria, ela está fazendo ali com a gente, né, o protocolo e junto com a Dani. Então, é uma paciente minha e da Dani, né? A nossa paciente que a gente está cuidando dela. Olha aqui, através do protocolo da Dani, que ela fez, né? O que ela colocou para fora, que é uma das coisas. E aqui, ó, mais coisas. Isso daqui é como se fosse... Não é fezes, tá bom? Daqui é como se fosse... Eu não sei o que seria isso. Seria... Isso aí é a placa biofilme? que os parasitas se alojam. Isso aí é um tipo de biofilme. Perfeito, que é aquele liguento, né? Que fica ali no intestino. E ela colocou aqui, ó. Ela fez a desintoxicação, né, da mentoria e a desparasitação da Dani, e ela disse que quando repetiu o exame, a hérnia de hiato sumiu, Dani. E todos os sintomas desapareceram. E ela colocou assim: amém, eu creio na cura plena, porque o Senhor não faz nada pela metade, né? Então, assim... É emocionante, né? A gente se emociona. Mostra que é uma restauração completa, né? Uma restauração total. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui para falar com a gente rapidinho. Águida, se você estiver por aí, manda para a gente a solicitação. Não sei se ela ainda está aqui. Eu vou tentar aqui mandar para ela a solicitação. Talvez ela já tenha saído. Mas se a gente conseguir falar com ela. Dani, se você quiser comentar alguma coisa, você pode comentar. Peraí. Tá vendo ela, Dani? Sim, eu tô vendo. Águida. Boa noite. Conta pra gente, Águida, como que você tá se sentindo hoje, depois de desparasitar, depois de fazer todo o protocolo da digestão plena? Peraí, Dani, vamos só perguntar para ela quais os sintomas que ela tinha antes de conhecer a gente. Então, foca aí, Águida. Conta aí todos os sintomas ruins que você tinha, no emocional, no físico. Então, eu tinha muito bolo na garganta, gases, dor na boca do estômago, azia, queimação, né? Na garganta queimando, no ouvido também eu sentia muita queimação. Eu fui até no otorrino. E aí eu conheci o Carlos, né, pela internet, comecei a assistir as lives, fui assistindo, aprendendo, né? Adquirindo conhecimentos e, graças a Deus, consegui entrar na mentoria, na Gestão Plena 8, e já são 6 meses, né, que eu estou aí nessa luta aí, dentro do protocolo, que é muito difícil, né, os 2 primeiros meses, a gente largar os velhos hábitos, né, que a gente pensa que não tem nada a ver, e na hora que chega o protocolo da desparasitação, você é surpreendido. Eu entrei em estado de choque, né? Foi Jesus do céu. Aí eu comecei a chorar, tremer, mandava mensagem pro Carlos, a Dani não respondia, depois a Dani respondeu, me acalmando. Eu sei que no primeiro dia, que foi essa foto aí que parece uma minhoca gigante, né? Que é um verme, né? Nem sei qual que é. Parece muito. Aí, misericórdia. E eu não consegui tirar tudo que saiu dentro do vaso, ainda ficou uma parte, né, que era muito grande e foi soltando. Aí eu entrei em desespero. Mas era isso que eu sentia, eu tinha gastrite, esofagite, refluxo, hérnia de hiato. Passava muito mal, né? Até com a água que eu tomava, eu passava mal. E aí eu fui conhecendo o protocolo, né? Fui conseguindo adaptar, fui me dedicando e fui me livrando dos sintomas, graças a Deus. Hoje eu tô ótima e bem mais leve. Graças a Deus. Bênção, Águida. E você foi, como é que foi ali a consulta com a Dani? Você gostou do acompanhamento? Demais, Diz né? aí. Eu achei até engraçado num dia que eu fui fazer um exame ginecológico, fazer a prevenção, a médica perguntou para mim, nossa, que tanto de exame, queria saber qual que era o médico que tinha me pedido, que eu levei tudo para ela. Inclusive, eu queria até abranger um assunto que você falou, Dani, que
dentro de um ano eu fiz duas prevenções e deu candidíase. E depois eu fui estudar, né? E aí eu fiquei sabendo que pode ser também, né? Por causa do parasita, pode ter intestino inflamado. E aí eu repeti o exame e não deu mais nada, graças a Deus. Graças a Deus. Sério? Então, mais um testemunho aí, né? E outra coisa também, melhorei muito a minha qualidade de sono. Eu tô dormindo a noite todinha depois que eu limpei o organismo, né? Que sai esse negócio aí, sai demais. Eu te mandei um vídeo, né, Carlos? De um Eu lembro. 15. Todo dia que eu ia fazer sair, eu comecei a ficar em estado de choque. Porque eu não imaginava que saía tanta coisa da gente, né? Num acúmulo aí de anos de vida, né? E eu percebi que o meu abdômen, ele ficou reto, sabe? Eu tinha uma barriga redonda, parecendo de gravidez. Depois que foi saindo, ficou que um mês limpando o organismo, né? Aí eu lembrei do exemplo que o Carlos usa, falando da casa, né? Vai limpando os cômodos, tirando tudo para fora. Aí eu comecei a entender esse exemplo que ele dá e falou até hoje também, né? Sobre a limpeza, a faxina que a gente vai fazendo no organismo, né? Começando pela alimentação, que é muito importante. Isso. Eu lembro que você falou que foi importante, né? Eu trabalhar, a gente teve ali a psicóloga, né? A Júlia, com a parte emocional, o educador físico ali também, a parte da água, né? Ou seja, foi uma mudança, foi assim, completa, né? Com certeza. Eu estava muito debilitada, né? Emocionalmente, por uma depressão. E eu fui procurando ajuda, graças a Deus, né? E fui conseguindo vencer a gente mesmo, né? Porque a luta é contra a gente mesmo. Cada dia a gente tem que lutar e vencer o seu dia mal, né? Assim a palavra de Deus fala. E a gente não pode desistir, você tem que ter perseverança, fé, né? Esperança. E cada dia vai ser melhor do que ontem. E aí eu fui trabalhando com o emocional, né? E graças a Deus eu estou aí na luta, vencendo cada dia. Gente, olha, quem quiser mandar uma mensagem para Dani, tá aqui, ó, Dani Nutri, eu fixei aqui. Tem muita gente pedindo qual o Instagram. Aqui tá fixado e quem tá aqui gravado, eu vou marcar ela aqui, vou deixar na descrição, tá bom? Então, Dani com Y, Nutri, _funcional, tá bom? Então, não se preocupe que vocês vão conseguir seguir ela. Já marquei também nos stories, tá certo? Todo mundo aqui vai conseguir seguir ela. Fiquem tranquilos. Então, Águida, fica aí. Como é que você se sente? Quer falar, Dani? Uma questão que a Águida citou, que eu acho muito interessante reforçar, que a Águida, quando ela chegou para mim, ela já tinha feito basicamente o protocolo, né, do CASTA, ela já estava num processo de mudança do estilo de vida, ela seguiu fielmente, gente, porque isso aqui é disciplina, ela foi muito disciplinada, ela seguiu realmente, ela fazia 3 refeições certinho, obedeceu tudo certinho do protocolo. Então, quando ela chegou para mim, eu pedi uma série de exames, que foi isso que ela falou, né? Eu pedi uma série de exames pra gente investigar como que tá a parte hormonal, como que tava dentro das células dela. E aí ainda a gente precisou fazer alguns ajustes, as correções de nutrientes. Então a B12 dela estava muito baixa, que tem relação com depressão, vitamina D, faltando enzima, né, Agatha? Então a gente fez toda essa suplementação que eu acredito que colaborou bastante para hoje ela estar da forma que está. E claro, ela fez todo o protocolo do carro certinho, ela seguiu a risca. Depois a gente foi fazendo os ajustes, foi fazendo os pilares, né, que é a parte da suplementação e a desparasitação. Então, olha o preparo que ela fez. É isso que eu queria deixar muito claro pro pessoal. Não é uma questão, não é só a desparasitação que vai resolver, pessoal. É toda uma mudança no estilo de vida, que foi o que ela fez. Ela foi realmente muito certinha, seguiu a risca. Eu fiquei impactada quando eu vi ela seguindo tudo certinho, bonitinho, toda disciplinada, né, Agatha? Então, o mérito dela por ter seguido tudo certinho. E aí, quando ela chegou, aí ela já estava com o terreno biológico já mais limpo para a gente desparasitar. Sem isso, sem esse preparo, sem todo esse caminho percorrido, não tem sucesso. Não tem como só tomar
infestada de parasita, então eu vou tomar só isso e resolver. Não é assim, pessoal. Ela tá aqui a prova viva que passou todo pelo processo. Porque, Dani, o intestino só funciona se tiver uma digestão plena no estômago. Se não, se o estômago faltar as enzimas ou o ácido, então o intestino vai ter uma série de problemas. Então, por isso que a gente estava trabalhando na parte ali do estômago, e aí a Dani chegou e a parte ali do intestino, dos parasitas, e a parte da deficiência de vitaminas. Então, ou seja, teve também ali o educador físico passando as orientações, a psicóloga Julie, os outros, os próprios amigos, né? Inclusive a Clau tá aqui, né? Virou amiga, né? Da mentoria da Agda. E Agda, conta pra gente como você está se sentindo hoje, quais sintomas você está livre, como está o seu emocional. Eu quero ressaltar aqui, ô Carlos, que um ano antes eu fiz os exames, né, alguns exames que a Dani pediu. E a minha B12 estava 260. E a médica falou que estava tudo tranquilo. E na medicina integrativa é diferente, né? Porque ela cuida do corpo, alma e espírito, né, Dani? Eu acho que é isso, né? Isso. Aí eu tava assim, mal, e nos meus exames tava tudo certinho. Eu ia cheguei até a ir num gasto cirurgião gastro, né? Nossa, eu passei muita luta. Aí quando eu encontrei uma gastro, que quero também lembrar isso aqui, que me olhou de outra forma, ela olhou para mim, me atendendo, ela virou para mim e falou assim: olha, Aida, eu vejo uma tristeza muito profunda no seu olhar, o que está acontecendo? Ou seja, ela já foi mexendo no meu emocional, né? E aí eu expliquei para ela que eu estava de luta e tal. Ela falou assim: olha, eu vou passar um remédio aqui e você vai tomar aos poucos. Ó, você vai tomar só para ver o que vai acontecer. E daqui um mês você faz esses exames, vem aqui no retorno. E aí eu comecei a dormir só da abordagem que ela mexeu com o meu emocional, que ela viu a dor que eu estava sentindo. Vocês não vão acreditar. Na hora que eu fui remarcar a consulta, a médica faleceu. Aí, assim, mas quando eu achei que eu estava conseguindo uma luz lá no fundo do túnel, aconteceu isso. Então, assim, a medicina convencional, ela é diferente, não é igual à integrativa, entendeu? Eu já estava, mais de um ano com os exames todos na mão, levando para médico e nada resolvia. E eu sem comer nada, e a hora que eu sentia melhor quando eu acordava, quando não tinha nem água no estômago. Aí eu pensava, gente, então eu nem vou comer, o que eu vou fazer? Porque você não sabe o que você vai comer, você comeu uma vida toda errada, entendeu? E aí você fica sem chão, né? E isso mexeu muito com minha autoestima, meu emocional, até eu entrar na mentoria e descobrir que tem jeito, tem outros alimentos. Aí a gente vai fazendo as trocas, né? E aí eu vi uma pessoa falou que só com laxante, né, que consegue fazer suas necessidades. É só mudar a alimentação que você já vai resolver. Aí 60%, que era o meu caso, que eu conseguia ir no banheiro uma vez por semana, no máximo 2 vezes, né? E com muito sofrimento. Então é isso. Aí eu melhorei demais, graças a Deus. Eu tinha, né, igual eu falei, gastrite, esofagite, refluxo, hérnia de hiato. E hoje eu refiz, foi acho que em maio, eu refiz, né, a endoscopia e só deu a pangastrite, né? E aí eu tô, graças a Deus, caminhando aí pra cura, em nome de Jesus. Amém. Só falta... Não tenho sintoma nenhum, graças a Deus, nenhum. Inclusive, eu tô sentindo muita fome, né? Que isso é sinal que a minha digestão tá ótima. E é isso. Ou seja, voltou a ter o prazer de comer. Graças a Deus. E eu tô gostando tanto de fruta que tá até difícil para largar, gente. Eu era apaixonada, nunca bebi, nunca fumei, mas eu era viciada no pão francês com café. Nossa, foi uma luta para largar. E hoje, graças a Deus, eu tô livre. Graças a Deus. E sente prazer em comer o natural, com né? certeza. Que é aquilo que Deus deixou na natureza. Que bênção, que lindo. Eu fico emocionada em ver a transformação, porque isso
né? E Glória a Deus. mérito seu, Águida, por ter seguido as orientações, por ter se esforçado, né? Porque nada vem por acaso. As pessoas querem uma pílula mágica. Isso não existe, pessoal. Isso. Isso é A resultado. gente faz o possível, né? O impossível é com Deus. Exato. Então, o milagre é só Ele. A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente querer resolver da noite pro dia. A gente tá igual eu tinha gastrite 26 anos atrás. Como que eu vou querer curar assim da noite pro dia, né? É Você difícil. sofreu 26 anos de gastrite. Isso. Nossa, Uau. muito tempo. É uma intolerância, né, alimentar. Eu tinha, não sabia, lactose, né? Muito bem. Dani, você quer deixar uma mensagem final para o pessoal aqui? E a Águida também. Pode deixar uma mensagem final aqui para a gente já indo para o encerramento. Então, depois da Águida fica até difícil de falar, né? Que a gente se emociona em ver, porque somos apenas meios de transformação, né? A gente que Deus usa, nós somos instrumentos para Deus atuar na vida das pessoas. Eu fico maravilhada em ver os resultados que Deus opera, assim, eu fico muito emocionada. Mas para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui assistindo, pessoal, não desista, não busque atalhos, porque atalho, né? Você tomar um fármaco, porque as pessoas buscam literalmente um remédio que vai curar tudo. Isso não existe, porque também não foi um remédio ou uma questão que causou isso tudo em você. Então, não busque atalhos, busque o caminho certo, que é a mudança do estilo de vida. E tenha certeza que é Deus quem atua, é Deus quem opera, e Ele está desejoso em te ajudar. A Águida é a prova viva que muitas vezes, né, ela passou por um processo de desintoxicação, de mudança de hábitos. Não é fácil você abandonar hábitos, não é fácil você mudar seus hábitos. Mas Deus está desejoso em te ajudar, Deus está desejoso em te dar o caminho, em te ofertar o poder e a força dele, para que você possa concluir com êxito o processo, para que você possa conseguir abandonar aquilo que está sendo nocivo na sua vida. Então tenha certeza que a força e o poder vem de Deus, mas a escolha e a decisão e o ato de fazer é sua. Então, se precisar de ajuda, né, eu e o Carlos estamos aí para ajudar, mas somos apenas instrumentos, porque é Deus quem opera e é Ele quem guia e que cura, né? Esse processo de transformação, esse processo de melhoria, é tudo mérito do Senhor. Louvado seja Deus. Águida, você quer deixar uma mensagem final para o pessoal aqui que já é aluno, tem muito aluno aqui assistindo, né? Alunos no começo, na metade, alunos que começaram, que pararam e começaram. E também gente aqui que ainda não é aluno, né? Que são os cultivadores da saúde, os que vieram aqui dos grupos. Qual mensagem de incentivo você deixa para eles? Olha, gente, não desista, sabe? Não perca a esperança, tenha fé, porque eu sou prova disso, graças a Deus. Inclusive, Deus realizou até uma vontade que eu pedia para Ele, né, de ter pessoas para conversar e falar o que eu sentia. Porque eu tinha até vergonha de falar, tinha dia de falar que eu estava passando mal. E eu fiquei assim 1 ano tomando os prazóis da vida, né? Eu já não tinha esperança mais e só pensando em coisas, desistir mesmo da vida. E eu tô aqui, eu sou a prova disso. Quem tem gastrite, hérnia, hiato, refluxo, esofagite, sabe? É só você acreditar que Deus pode mudar a sua história. E eu sou prova viva disso e eu estou muito feliz, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus, né? E depois aí do Carlos, a Dani, todos vocês, os alunos, né? Que a turma da DP8 interagiu bastante, a gente fez muita amizade, teve briga, discussões, mas assim, a gente aprendeu muito, sabe? E até hoje eu tenho um vínculo com algumas pessoas, fiz amizade. E é isso aí, gente. Não desista, que a vitória vem em nome de Jesus. É só ter fé e acreditar que ela vai chegar. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Quero agradecer a Dani por ter esse tempo assim rápido, né? Para poder estar aqui nessa live. Quero também agradecer, gente, a todos os cultivadores da saúde que estão aí nos grupos, né, do WhatsApp também aí. A gente convidou
os cultivadores para estar aqui, né, que é um outro projeto que a gente tem também. O pessoal que divulgou aí, né, a Rádio Novo Tempo lá de Curitiba, divulgou bastante aí a live, divulgou também os materiais, então agradeço também aí a Missão Alagoas aqui, né, que também ajudou bastante, e a todos os outros que compartilharam essa live. E eu queria dizer o seguinte, gente, saúde não se adquire, se cultiva. Você não pode comprar saúde, tem que cultivar. Nós somos como árvores, né? Como Davi diz, como árvores. Ou seja, o agricultor, o mestre, que é Deus, ele vai cultivar essa árvore que somos nós. Com o quê? Com água alcalina, com oxigênio da respiração de refluxo, com o movimento do exercício físico, através do alimento, através da luz do sol, né? Através da dependência de Deus, que é a confiança em Deus. O descanso é o que restaura e que faz a árvore crescer e dar frutos saudáveis. Assim somos nós. Então, que a gente fizer a nossa parte de tomar o banho de sol e beber a água, comer o que é certo e respirar do jeito certo, né? Deus fará a parte dele. Eu costumo dizer que a cura, pessoal, tem cura para gastrite, tem cura para herpes, tem cura para endometriose, psoríase, para diabetes. São tantas doenças, o mundo está doente, fisicamente e espiritualmente, né? E Jesus, ele vem, ele vive hoje ainda, né, para aliviar o sofrimento e para trazer a cura, né? E aí, a cura depende de duas coisas: o poder de Deus unido ao meu esforço de mudar. Porque, como diz, né, nem todo doente quer deixar de praticar os hábitos que o adoeceu. Nem todo doente quer deixar de comer o que adoeceu. Então, eu quero curar o meu estômago, mas eu fico agarrado com a comida, agarrado com o sanitarismo, agarrado com dormir mal, agarrado com falta de sol, né? E aí, não dá para servir a dois senhores. Ou você desagarra das desculpas, desagarra das crenças limitantes que você tem, né? Ou você não vai conseguir, porque sozinho a gente não consegue. Então, 50% Deus fez, né? Poxa, curar, agora os 50% é você. Então, gente, cultive saúde. Cultive saúde. E saúde não é apenas comer alguma coisa, né? Como a gente falou aqui, é estudar a palavra de Deus, é tomar banho de sol, é limpar o intestino, é desparasitar, é um conjunto de coisas. E a gente vai encerrar aqui com uma oração, tá bom? Vamos junto, para que a partir de hoje a gente tome a decisão, inclusive se você tomou a decisão aqui agora, né, escreve nos comentários: eu tomo a decisão de tratar a causa desintoxicando. Quero tratar a causa desintoxicando. Cansei de omeprazol, cansei de antibiótico, H. pylori, cansei de fazer dietas com nutricionistas que passam apenas uma dieta ali rápida, básica. Não, quero fazer ali com o Carlos, com a Dani, porque eles vão fazer um protocolo completo para mim. Se você toma essa decisão, escreve nos comentários. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa live, por esse depoimento. Tudo, Senhor, aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga a cura para cada pessoa que está aqui de acordo com a tua vontade, com o teu poder, mas traga primeiro, Senhor, a cura do pecado no nosso coração, a restauração das feridas emocionais, porque muitas vezes Deus só vai curar da doença física quando a gente for curado do pecado, quando a gente se libertar dos pecados e dos vícios que estão nos degradando, Senhor, a nossa saúde. Nos restaure por inteiro, nos fortaleça e nos ajude a cultivar a saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigada a você que esteve aqui até agora com a gente. Obrigada, Águida, pelo testemunho. Eu fico emocionada, porque realmente é o poder de Deus. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu. Amém. Até Tchau. mais. Tchau.